Então, bem-vindos a mais um encontro do projeto Eu, Adolescente, Sujeito de Direito Cidadão. Hoje nós iniciamos o bloco, então, do Serviço Social e contamos com uma convidada. Vamos iniciar, então, com uma rodada de apresentações. Meu nome é Silene, eu sou pedagoga aqui na Amo Criança. Agora convido os adolescentes a se apresentarem. Meu nome é Luiz, eu sou paciente da Amo, 13 anos. Ô Dudu, aí o bairro que tu mora, como que chama? Rio Branco. Eu sou o Vinícius, tenho 13 anos e sou paciente da Amo. Aqui de Solapur. Muito bem. Então, nós contamos hoje com nossa convidada, Anael Tatiane Fernandes. Ela é assistente social, especialista em gestão e tratamento de usuários de crack e outras drogas pela URGS. E ela atua de assistência social há 12 anos. E hoje ela está conosco como representante do CRAS. Então, vou passar a palavra agora, então, para a nossa convidada. Fica à vontade. Bom, como a colega falou, meu nome é Anael, né? Eu trabalho há 12 anos no CRAS, na assistência social, né? Em todo o conjunto. No CRAS eu estou há 10 anos, em vários CRAS no município de São Leopoldo, né? Porque eu sou servidora pública. Fiz a minha especialização em dependência química pela URGS, no Hospital de Clínicas, né? Vivenciei muito isso, mas não atuo diretamente na área dos CAPs, que seria, né, atuo na assistência, mas isso também contribui muito para o meu trabalho dentro da assistência, né? Como eu disse, daí contribui no meu trabalho da assistência. Atualmente, eu estou no CRAS Nordeste. Quando eu recebi esse convite, eu estava no CRAS Centro, mas devido às questões de gestão, eu fui para o CRAS Nordeste, né? Então, que abrange a região ali de Santos Dumont, Rio dos Sinos, né? Daí, então, eu faço mais acompanhamento agora direto a essas famílias. Por que região, né? Então, assim, para entender um pouquinho. O que é o CRAS, né? O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social, né, da família. Então, assim, a gente tem que estar, né, em situação de vulnerabilidade social, ou então em situações de algum questionamento a respeito das suas vulnerabilidades, né? O que a gente entende por vulnerabilidade? A gente entende por vulnerabilidade quando a gente tem alguma dificuldade, se entende que está com algum direito violado, tem dificuldade para encaminhar esse direito, seja por documentos, seja até por questões assim de necessidade, falta de algum recurso, seja financeiro, material, emocional. Então, a gente faz esse vínculo com a família, né? Qual é o trabalho do CRAS especificamente? A gente trabalha com a família, não só com uma pessoa. Então, o que é? Vamos supor, tem o Vinícius ali, né? A gente trabalha com o Vinícius e com toda a família dele. A gente vai vendo como é que a família está vivenciando, né, esse contexto na atualidade dos dias de hoje. O que seria? Na assistência, no CRAS, a gente trabalha a prevenção de violação de direitos, né? Então, o que seria essa prevenção? Bom, quando eu tenho um documento que eu não consigo tirar esse documento, né? Eu não consigo fazer segunda via, eu não consigo, de repente, refazê-lo até, o CRAS vai estar lá para me assessorar, né? Para me ajudar a fazer esse documento. A gente também tem a questão dos benefícios eventuais, que os documentos estão dentro deles, como o auxílio funeral, né? Como, às vezes, o kit cesta básica, que hoje a gente tem, até em função de toda a conjuntura da pandemia, tem muitas famílias que perderam seus empregos, não conseguiram acessar o Bolsa Família, nem o auxílio emergencial, e atualmente estão completamente sem renda e desassistidos. Então, as famílias procuram o CRAS para a gente, então, fazer esse acompanhamento para garantir um direito delas, que é minimamente, né, um direito mínimo, assim, que é a alimentação. Eu estou com um filho que eu gostaria de incluir na escolinha infantil.
né? Mas eu não estou conseguindo acessar, talvez porque a escolinha está pedindo para fazer a inscrição por internet, né? Eu não tenho acesso à internet, ou eu tenho dificuldade de acessar o telefone para preencher todos aqueles formulários lá. Então, a família vai até o CRAS, a gente auxilia essa família a fazer essa inscrição e depois dar continuidade no acompanhamento, caso precise. A mesma coisa tem acontecido também com o BPC, né? Porque tem o BPC idoso e o BPC deficiente. O BPC é da Previdência Social, que a gente chama muito de INSS, né? Que é o antigo INSS. Mas o que acontece? Nos últimos anos, eles colocaram tudo informatizado. Automaticamente as coisas estão tudo na internet e tem todo um processo para abrir no meu INSS, que tem que botar senha, tem um monte de coisa. E é bem complicadinho até para os profissionais que fazem, né? Então, para a pessoa que não tem muito acesso a esse sistema, às vezes é bem difícil, assim, quase impossível de entrar. Então, o que a gente faz? A gente auxilia, né? Entra nesse meu INSS, cria uma senha, faz o requerimento do benefício, como também a gente presta o acompanhamento. Por quê? Porque a primeira parte desse processo é uma análise da documentação. Depois vai ter, quando é BPC deficiência, a pessoa vai ter que fazer um acompanhamento, porque o que acontece? Vai ser chamado para uma perícia social e depois para a perícia médica. E, além disso, se preenche algum documento que falta lá no formulário para anexar, ou então, sei lá, eles identificam que não está bem legível e tal, então entra em cumprimento de exigências, né? O que seria esse cumprimento de exigências? Daí vai ter que mandar de novo. Mas, para isso, a pessoa tem que estar acompanhando seguidamente. Como as nossas famílias têm muita dificuldade nisso, a gente faz todo esse processo, a gente fica acompanhando até a pessoa receber o benefício e ir ao banco tudo direitinho, para que não haja nenhuma intercorrência nesse caminho e acabe perdendo né, a chance de conseguir o benefício e, ao mesmo tempo, cancelar o processo, né? Tem isso também. A gente tinha alguns grupos que a gente fazia, né? Alguns grupos com famílias, né? Que a gente chama Famílias PAIF, que é o Programa de Atendimento Integral à Família, que daí, então, a gente trabalhava vários temas, né, nesse grupo, para fortalecer essas famílias e trocar experiências, né. Só que, devido à pandemia, a gente também está com isso suspenso, a gente está mais no atendimento individual, né, e tentando, ao mínimo, o contato possível para não nos expor e nem expor principalmente os nossos usuários, né? Que a gente tem um alto índice de idosos e crianças nas famílias. Então, isso nos preocupa muito, né? Esse contato direto, porque a gente, além de ser o profissional que está ali, que tem contato com várias famílias diferentes, né? A gente o vírus não é uma coisa que a gente identifica na hora, então a gente fica preocupado que em algum momento a gente possa passar, né, tá com o Covid e acabar passando, então a gente faz todo esse cuidado. A gente também faz encaminhamentos para os serviços, assim, tipo, para o CAPS, quando a pessoa precisa, a gente acompanha, né, faz um encaminhamento para o CAPS e acompanha se a família está indo, como é que está essa relação com esse serviço, né. Em São Leopoldo a gente tem o Centro Jacobina, que é uma situação, né, de violência contra a mulher, a gente também faz inicialmente esse atendimento, se a família nos procura, e faz o encaminhamento, né, até passar para o CREAS, aí o CREAS é o Centro de Referência Especializado, né, se há outro tipo de violação, se não se for violação só com a mulher, a gente passa para o Jacobina, mas mesmo assim a gente fica intervindo junto com essa família, tá? Então, como eu estava falando, a gente faz esses acompanhamentos, a gente faz visita domiciliar, para entender o contexto dessa família, para ver como é que estão as coisas, se caso, né, também tem famílias que não nos conseguem nos acessar, então a gente faz esse acesso, para tentar garantir da melhor maneira possível, o atendimento, né, e os direitos dessas famílias que a gente acompanha. O cadastro único, que também todo mundo fala muito no Bolsa Família, né,
O Bolsa Família, ele é o cadastro único, o cadastro do governo federal, no qual a pessoa tem um direito a fazer a sua inscrição, e tem vários programas incluídos neles, né? Só que o mais conhecido é o Bolsa Família, que é renda de R$ 262,50 até no máximo, assim, né? O que diria? A família pode solicitar, diante de se tem cadastro único, até meio salário mínimo, baixa renda da luz e da água. Em São Leopoldo tem a água, né? Em Novo Hamburgo, eu não sei, é a empresa privada, a RGE também, né? Para famílias que estão dentro do cadastro único, liberam. A água tem algumas empresas que liberam, outras não, né? Mas a gente faz essa ligação, né? A pessoa faz o cadastro único e daí ela está para baixa renda da luz e da água, né? E também tem, se caso surgir algum programa do Minha Casa Minha Vida, se a pessoa tem um cadastro único, ela tem possibilidade de ser incluída nos benefícios do Minha Casa Minha Vida. Então as pessoas com a cópia do cadastro único, que a gente chama de relatório analítico, eles conseguem solicitar essa baixa renda da água e da luz, né? A gente também orienta as pessoas ao passe livre no município, fora do município, né? Toda dúvida que a pessoa pode acessar os serviços, o CRAS está sempre de portas abertas para acolher essa família e, junto com essa família, né, então, encaminhar ela para o serviço correto ou, ao mesmo tempo, tentar garantir o direito, que às vezes o serviço está sendo difícil, né? Claro que a gente não tem varinha de condão, como eu brinco, né? Nem tudo a gente consegue, né? A gente não é mágico, né? Mas a gente tenta garantir. Oi? Eu sou mágico. Tu é mágico? Ai, que legal! Né? Também tem a questão de orientação da farmácia, do município, do estado, que a gente também faz essas orientações. O nosso trabalho é baseado muito no bem-estar dessa família. A gente tenta construir com a família o seu bem-estar, né? Para que possa, então, ter uma vida um pouco mais acessível ao sistema do Estado. Eu falei muito rápido sobre o auxílio funeral, assim, né? O auxílio funeral, o município tem, né? Atualmente, a gente tem uma lei que não cobre muito o translado, mas está se mudando a princípio, a partir, parece, do ano que vem, vai ter o translado, né? Vai ter algumas modificações na lei que a gestão batalhou para conseguir aprovar, né? Então, para que conseguisse dar um auxílio funeral mais digno, que atualmente a gente conhece a isenção do ataúde, né, que é o caixão, e a taxa de sepultamento, né? Mas também depois que a pessoa tem, como isso a isenção da taxa, geralmente são nos municípios, geralmente não, são nos cemitérios municipais, né? Depois existe uma taxa de cemitério, que se a pessoa tem um cadastro único, também ela consegue a isenção para não ter que custear esse valor, né? Se tem até meio salário mínimo. E aí esse salário mínimo é por pessoa da família? É por pessoa da família. Pessoa, né? Tem algumas situações que, tipo assim, né, até 2 salários mínimos, né, alguns municípios, né, atualmente a taxa de cemitério é até 2 salários mínimos, daí dá acho que 4 pessoas, né, inferior a isso, aí é tranquilo, assim, mas a gente sempre avalia essas questões, né, também, porque tem todo um momento da família, né, que ela está passando. Cada um então, total, né? Tem várias questões que daí a gente faz uma avaliação. Até então, né, a gente está fazendo essa avaliação. Agora, com a nova lei, acredito que também vai ter, né, mas assim, eu não consegui ter diretamente acesso ao que está sendo aprovado, né, mas a gente está vendo e é baseado na política nacional de assistência, então não vai se mudar muita coisa, assim, né, é sempre tentando garantir o direito, né, nunca tentando excluir. Então, a gente sempre tenta isso, né?
Eu acho que é legal quando a gente também fala de experiências que a gente teve, né? Enquanto tu falava do auxílio funeral, eu me lembrei. Há um tempo atrás, claro, aqui em Novo Hamburgo, nós tivemos o falecimento de um paciente e o auxílio funeral pelo município foi muito difícil, muito difícil. Foi difícil de acessar o serviço, foi difícil de conseguir alguém que pudesse auxiliar. A família teve que se expor muito para conseguir esse auxílio e foi muito doloroso para a família, né, por conta de tudo que estava vivendo. E o auxílio oferecido não foi satisfatório, digamos assim, né? E isso nos moveu também, porque, bom, o paciente está aqui, a gente tenta também, né, garantir os direitos e há uma morte digna também, né? Então, agora a gente também oferece o auxílio funeral. E aí, claro, né, fica de escolha da família, se ela quer acessar o serviço ou não. Mas é interessante isso que tu falou do cemitério, eu também não sabia disso. Isso é importante também. Sim. Isso é importante. Até se tu tem algumas famílias que passaram por isso, né, e que já estão num processo assim que já com 8 meses, um pouco mais, aí dependendo, claro, da questão como está o luto da família, né, se ela puder ir até o CRAS, fazer um agendamento, até porque se ela não tem cadastro único, para já encaminhar o cadastro para depois só acessar, porque em São Leopoldo, nesse ponto, é muito tranquilo, assim, porque se a pessoa faz o cadastro único, ela vai na administração do cemitério, eles consultam lá. Se ela está dentro dos critérios, automaticamente, daí quando ela vai lá, eles já isentam, entende? A pessoa não tem que ficar circulando, né, de um serviço para o outro, porque isso também Sim. Isso é muito doloroso também, né? Com certeza. A gente estava falando um pouco sobre o serviço funerário, sobre o auxílio funeral. A gente entende, né, que é um processo bem delicado e que o que assim, nós técnicos ainda nos sensibilizamos muito é quando a família não é referenciada no CRAS, né? Porque daí tu tem que fazer todo o referenciamento, assim, simplesmente para fornecer. Quando a família já é referenciada, o que é, já tem né, a sua fichinha lá com os dados, né, no CRAS, é mais tranquilo porque a gente já conhece a história dessa família, então a gente já encaminha o processo. Quando não é, infelizmente a gente tem que fazer algumas perguntas, né? E aí para poder fazer o referenciamento, e é um momento bem delicado, assim, né, para fazer, mas a gente não deixa de fazer, né, porque a gente entende que a família precisa, tenta ser mais sutil e mais breve possível, para também, né, não ficar tomando o tempo da família, que ela poderia até antigamente, né, estar no funeral, porque agora também está bem difícil essa questão do funeral, né. A gente sempre tenta aqui, quando um paciente faz o cadastro aqui, o primeiro vínculo, a gente sempre tenta já vincular ele na rede, porque a gente entende que a família, né, do paciente tem que ter certa autonomia, né, e ele vai conseguir ter autonomia quando ele tem referência na rede. Eu fico pensando assim, se ele não tem uma referência no CRAS, por exemplo, e ele precisa do serviço, ele só vai conseguir buscar esse serviço já no momento de muita vulnerabilidade. E aí acaba sendo muito mais difícil, porque daí ele tem que lidar com tudo que está passando, se a gente for pensar num luto, né? Tem que estar lidando com o luto e ainda com a situação de referenciamento, fica revivendo tudo de novo, né? Sim, ainda toda a história, daí, né? Um processo um pouco assim de entender o contexto, né? É bem delicado. A gente nunca está preparado para falar sobre a morte, né? A gente nunca está pronto para isso. Mas é importante a gente poder ir pensando em possibilidades, né? Inclusive, quando a gente tem algum paciente que já está num processo mais de terminalidade, a gente já inicia essa fala com a família, né? Para pensar sobre processo funeral, porque às vezes a família não consegue se organizar para pensar sobre isso. Mas é um processo que vai vir. E a gente tenta acompanhar isso, né? Por isso que eu acho interessante essa aproximação da AMA conosco, dos CRAS, né? Não digo só no CRAS que eu estou trabalhando, mas nos outros CRAS, com as colegas também, no sentido que a gente possa fazer essa vinculação, né? E acompanhar também essa família nesse processo de adoecimento, porque o adoecimento é uma situação bem difícil, né? E então, claro que tem as situações que se restabelece a cura, né?
E também tem as situações que, infelizmente, não consegue se restabelecer, né? Mas que a gente possa estar presente nesse acompanhamento, né? Nessa vida dessa pessoa, nesse contexto, para dar suporte de todas as demandas que possam surgir no município, né? Que a gente possa auxiliar, orientar. Então, para já ir fazendo esses processos para não ser tão doloroso quando chega em algum momento mais delicado, né? Exatamente. E a gente tem em São Leopoldo também, assim, quando a gente acompanha a família, que há uma necessidade de algum tratamento fora do município, tipo, para hospitais em Porto Alegre, né? Aí a gente solicita via transporte do município o acompanhamento dessa família, para que essa família possa, então, se deslocar e voltar, né? Sem nenhum custo, o município custeia ali no sentido que tem o transporte próprio, né? Então, a gente faz esse encaminhamento. Então, são essas coisas. E muitas famílias, como não acessam um serviço, e estão nesse contexto, assim, né, que ficam bem perdidos, bem angustiados por todo o processo que estão vivenciando, elas não sabem e acabam, às vezes, até ficando mais vulnerável, né, tanto emocionalmente, porque é um desgaste, também quando financeiramente, que já não está tão fácil, né, fica mais complicado porque não sabe que pode lançar mão desse recurso, né? Então, por isso que eu acho importante, sim, as instituições se juntarem, né? Trabalharem em parceria para a gente poder, então, garantir para essas famílias, né, todo esse processo, assim, de mais acesso aos recursos, de saber quais são os seus direitos, o que podem ser feitos, né? Eu, às vezes, até digo, bom, até uma pergunta, eu digo para os usuários, eu queria saber tal coisa, eu não sei, vai no CRAS, né? Vai no CRAS, a gente está lá, está aberto, né, para fazer esse atendimento, para orientar. Se a gente não sabe tudo, né? Se a gente é alguma coisa que é nova para a gente busca junto com o usuário, né, para ter o conhecimento e para garantir que ele tem acesso especificamente àquilo que ele está encontrando dificuldade, né? E eu acho que isso é muito importante, essa relação da gente, né? Porque, como a gente trabalha ali a prevenção, que se diz, da vulnerabilidade, da violência, né? Porque gera uma violência, eu não consegui acessar um serviço que eu preciso, né? E eu vou tentando várias vezes, às vezes isso está gerando uma violência em mim, né? Então, o que acontece? A gente estando junto, a gente fortalece, né, o usuário, para ele poder passar por esses momentos, e a gente vai trabalhando em conjunto, assim, né? Para que também, daqui a pouco, outras situações não cheguem ao CREAS, né? O nosso objetivo com esse projeto todo, assim, né, desde o início, que a gente já passou pelo bloco do direito, o bloco da saúde, o bloco da segurança pública, é poder mostrar para esses adolescentes todos os direitos que eles têm, toda a rede que tem perto deles para apoiar, para que eles vejam essa rede de uma forma positiva. Porque às vezes eles acabam tendo uma visão negativa por conta da própria cultura que vivem, né? Eles enxergam a polícia como uma coisa ruim, eles enxergam o CRAS, o Conselho Tutelar, como uma coisa ruim. E, na verdade, são serviços que estão aí para eles, para ajudar eles, né? Para apoiar e acompanhar todos os processos da vida. Então, a nossa ideia é poder fazer uma aproximação, assim, né, da rede com esses adolescentes, para que eles também vejam todo o apoio que eles podem contar durante a vida. Então, é bem importante, assim, poder te ouvir, para eles também poderem conhecer, porque provavelmente eles já ouviram falar de CRAS, mas talvez eles não saibam o que é um CRAS, o que o CRAS faz. E aí, agora eles têm mais conhecimento, né, de que o CRAS está aí para apoiar, para ajudar, que eles podem ir lá tirar dúvidas, que eles podem ter o CRAS como um apoio mesmo, como um suporte para a vida. Sim, com certeza, né? É uma referência, né? Por isso que é CRAS, né? É uma referência para as dúvidas que possam existir. E a gente, quando está na adolescência, né? Surgem várias dúvidas. E às vezes a gente até não quer falar isso para a família, né? Daí, então, a gente pode procurar o CRAS. Claro que a gente não faz terapia no CRAS, né? Porque às vezes também pensa, vou lá para uma psicóloga, né? A gente até tem a colega que é psicóloga, mas ela é voltada para o trabalho social também, né? Então, assim, não é uma terapia, mas, assim, para abrir, né, o processo, para não ficar naquela dúvida, né, do que fazer, como fazer, né?
nos procura os CRAS, eles estão ali, né? A gente está ali realmente para acolher essa família, né? Esse adolescente, né? Para que se sinta mais seguro e mais à vontade. Outra coisa, assim, que é muito importante, que eu acho que até para eles que são adolescentes, a gente tem a questão do sigilo profissional, né? Então, essas coisas que foram comentadas ali não vai sair, né, para o vizinho, para o amigo, né, para o tio, não vai sair dali, né? A gente vai trabalhar essas questões com esse adolescente, com a família desse adolescente, essas questões ficam conosco, né? A gente tem uma questão do nosso código de ética, né? Mas também, principalmente, respeitando essa família, né? Então, assim, acho que isso é bem importante, porque às vezes também se tem muito essa, vamos dizer assim, desconfiança, né? Ah, eu vou lá, como é que vai ser? Outra coisa que às vezes as pessoas, eu vou lá e vou contar para o CRAS, e dependendo da situação, eu entendo que é uma situação ruim, e eu vou ser punido, eu vou ser julgado. Nós não estamos lá nem para punir ninguém, nem para julgar, a gente está lá para trabalhar em conjunto, para fortalecer, né? Então, nunca vai haver julgamento. Né? Nós somos profissionais que não julgamos o usuário. Né? A gente só vai trabalhar, né, com essa família, ou com esse adolescente, as questões que ele está vivenciando, para ele superar da melhor maneira possível. Né? Porque também tem muito disso, né? As pessoas têm vergonha porque vivenciam várias coisas como nós também, né? Nós não somos diferentes, apesar que às vezes eles olham o técnico, eu sempre digo, às vezes eu estou do lado da cadeira, mas eu sinto também do outro lado, né? Então, nós somos iguais, só que cada um tem o seu contexto de vida e os seus problemas, né? Então, eu também entendo que às vezes eu posso ir lá e dizer assim, mas o que ela vai pensar de mim se eu disser isso, sabe? Às vezes a gente até escuta isso de alguns usuários, eu vim aqui, estou com vergonha de falar, mas mas por que vergonha? É um direito teu falar. Mas o que tu vai pensar? Mas eu não estou aqui para te julgar, né? Eu estou aqui para te auxiliar, para te orientar, né? Aí as pessoas vão entendendo mais, mas quem não tem esse contato diretamente com o CRAS, né? Às vezes meio que fica pensando assim, mas como é que vão pensar, né? A sociedade tem muito disso, né? O que o outro vai pensar, né? Então, e nós somos um serviço que a gente não entra nessa seara, como se diz, né? Acho que isso é bem importante, principalmente para os adolescentes, né? Exatamente. A gente pode encerrar esse primeiro bloco agora, daí a gente faz o intervalo, depois a gente volta com as perguntas, pode ser? Então tá, então vamos encerrando por aqui.